A palavra de Deus será aberta e lida em Lucas capítulo 6. Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Lucas, o médico amado, capítulo de número 6. E os irmãos vão acompanhar a leitura a partir do verso de número 12. A escolha dos 12. Seus nomes: Lucas, capítulo de número 6, versos de 12 até 16. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura em Lucas 6, de 12 a 16, onde nos diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Nós temos aprendido a cada semana um pouquinho mais sobre o ministério do Senhor Jesus Cristo. Temos aprendido uma pequena porção dentro do Evangelho de Lucas. Então, a cada domingo nós temos aprendido um pouco mais e hoje já é a 8ª mensagem sobre o ministério de Jesus. Aqui nesse episódio em particular, há o chamamento, há a vocação, há o chamado dos seus discípulos, que também são chamados de apóstolos. Apóstolos, os que viram o Senhor Jesus. Hoje parece que é moda muitos serem chamados de apóstolos. Apóstolos bíblicos são aqueles que viram o Senhor Jesus Cristo. Na mensagem de hoje, irmãos, querendo aprender um pouco mais sobre esse texto, falando sobre o ministério do Senhor Jesus Cristo, muitas são as abordagens que nós poderíamos ter, e nós queremos na noite de hoje retirar 2 lições para a nossa reflexão na noite de hoje. O ministério do Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar, irmãos, é um ministério que, a despeito dos múltiplos compromissos da sua agenda, ele jamais abriu mão do tempo de comunhão com Deus em oração. O ministério do Senhor Jesus Cristo é um ministério que, a despeito dos múltiplos compromissos da sua agenda, ele jamais abriu mão do tempo de comunhão com Deus em oração. Verso de número 12. O verso de número 12 nos diz: naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Algo muito interessante no ministério do Senhor Jesus Cristo, eu já falei isso aqui em outras ocasiões, e convém nós repetirmos isso, porque faz parte da reflexão de hoje. Jesus nunca ensinou nenhum dos seus discípulos a pregar, mas ele ensinou a orar, porque a oração é a base da comunhão com o Pai, e ele mesmo deu esse exemplo. O próprio Senhor Jesus Cristo, sabendo da sua agenda, sabendo do seu dia, e o dia do Senhor era absolutamente tomado desde o momento em que ele acordava. Houve ocasiões em que o Senhor Jesus Cristo se retirava para cidades e o texto diz: não queria que fosse descoberto, mas mesmo assim as multidões descobriam aonde ele estava, porque sempre alguém comentava alguma coisa e lá iam as multidões atrás do Senhor Jesus. Jesus Cristo tinha o seu dia muito tomado. Ele tinha uma agenda absurdamente extensa. Aqui, nesse caso, como nós acabamos de ler, o Senhor passa a noite em oração porque ele tem uma importante decisão a tomar. A decisão que ele tem a tomar, que está aí no verso seguinte, no verso de número 13 até o verso de número 16, diz respeito a um chamamento. Há um momento muito importante na sua vida. Há uma decisão muito importante que ele deve tomar. Então, o que ele faz? Ele, sabendo das decisões que ele precisa tomar, ele sabendo que o seu dia seria um dia de uma agenda cheia, sabendo que as famílias, que as pessoas iriam continuar atrás dele, ele passa a noite em oração porque ele precisa de forças, ele precisa da graça, ele precisa de assistência, e por isso o texto nos diz que ele passa a noite orando. Interessante nós observarmos aqui que no início do capítulo de número 6,
Domingo passado nós fechamos o capítulo 5. Aqui no capítulo de número 6, ele vai ensinar sobre o jejum e ele vai curar. Ele vai ensinar sobre o sábado. Podem observar aí na Bíblia dos irmãos? No capítulo 6, a partir do verso 1, ele vai tratar sobre um tema muito complexo, inclusive para os judeus. Isso aqui, irmãos, pode apenas e tão somente ser para nós uma pequena história. Até porque a letra é fria. Quando a gente lê, a gente pensa, isso aconteceu e ponto final. Mas isso aqui se reveste de uma tensão espiritual muito grande. De uma tensão não apenas espiritual, mas também que diz respeito a tudo aquilo que o judaísmo representava. O judaísmo girava em torno do sábado, e eles levavam o sábado ao pé da letra, como se fosse de fato um dia da semana. E o Shabat significa momento de descanso. E aqui, então, quando o Senhor Jesus Cristo mostra que Ele é maior do que o sábado, porque os seus discípulos estavam atuando, estavam trabalhando, Ele está não apenas envolvido espiritualmente, mas também sentimentalmente. Isso aqui é um desgaste não apenas espiritual, mas é um desgaste aqui emocional muito grande. E Ele precisa estar bem com o Pai em oração. Logo em seguida, ainda no capítulo de número 6, verso de número 6, uma cura. E novamente uma cura que se passa no sábado. Outro envolvimento espiritual e também emocional. Há uma demanda muito grande. A despeito da sua demanda, Jesus Cristo nunca deu outro exemplo, a não ser o exemplo de depender do Pai, de buscar em oração. E aqui, sabendo da sua importância e da importância das decisões que ele deveria tomar, o tempo de oração, nos diz o verso de número 12, ele passou a noite toda orando. São horas em oração. Na quinta-feira, no estudo do livro de Neemias, na quinta-feira nós vimos que o povo passou 3 horas lendo as Escrituras e depois 3 horas confessando os seus pecados. Porque a palavra de Deus leva o homem a se ver como um pecador. E cada vez, quanto mais ele conhece a Bíblia, mais ele conhece o seu pecado. Portanto, ele olha para Deus como um Deus do qual ele depende. Ele se aproxima de Deus e ele vai aprendê-lo a amá-lo. Da mesma maneira ocorre com as Escrituras. Quanto mais a gente ama, e se nós a quisermos amá-la, nós precisamos aprender a lê-la. E quanto mais nós a lemos, nós mais a amamos. Da mesma maneira a relação com Deus. O que Jesus Cristo está dando de exemplo para todos os seus discípulos e para nós eu preciso orar mais. Orar mais. Então, a despeito de toda a sua agenda, o Senhor acordava de madrugada ou passava a noite, mas Ele jamais abriu mão do seu período de oração. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto, sobre os aspectos do ministério do Senhor Jesus Cristo, é que o ministério de Jesus é um ministério que oportuniza homens comuns para participarem de algo extraordinário. O ministério do Senhor Jesus é um ministério que oportuniza pessoas comuns a participarem de algo extraordinário. A partir do verso de número 13. O verso 12 nos fala então que ele se retira para orar e passa a noite inteira em oração porque há uma decisão importante. Qual é essa decisão? Lucas aponta no verso 13, quando diz: quando amanheceu, chamou para si os seus discípulos. Observe muito bem aqui, irmãos, que esse verso de número 13 está nos dizendo que Jesus tinha muito mais do que 12. Dos seus discípulos, ele escolheu 12. Vamos observar o término do texto. Quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. Multidões seguiam Jesus. Dessas multidões que seguiam Jesus, muitas multidões não eram da cidade de Jerusalém. Eram pessoas que vinham de outras regiões, até mais distantes. Aqui é um pessoal que parece ser um grupo mais fixo. É um grupo que está para lá e para cá, seguindo o Mestre. Esse grupo aqui o Senhor conhece. Entretanto,
daquele grupo todo, há alguns com os quais ele vai desenvolver o ministério. E aqui, conforme nós temos aprendido, estamos no início do seu ministério, no início do ministério do Senhor Jesus, que nós, como muito bem sabemos, durou 3 anos. Pois bem, esse grupo não era um grupo extremamente articulado. Esse grupo era composto por pessoas do povo, pessoas muito simples. E aí vem o elenco, no verso seguinte, desses nomes. Verso de número 14, Simão, que é Pedro. Mas interessante que em todas as listas, Pedro sempre aparece primeiro. Mas, curiosamente, Pedro não foi o primeiro a ser chamado. Isso é muito interessante. Pedro aparece sempre em primeiro lugar em todas as listas porque ele era o principal. Não é? Mas o primeiro discípulo a ser chamado foi André. André que chamou a Pedro, seu irmão. Por isso que há muitos anos havia um projeto dentro da igreja presbiteriana chamado Projeto André, que era de você chamar os familiares para a igreja, chamarem os seus familiares para a casa do Senhor, para conhecer o Evangelho. Esse Projeto André é baseado exatamente na atitude de André, que André foi quem chamou o seu irmão. André foi o primeiro a ser chamado. Lucas aqui não tem essa preocupação de elencar por ordem cronológica quem foi que chamou quem, ou quem chegou em primeiro lugar. Lucas não tem esse objetivo. A principal intenção de Lucas aqui é nomear, elencar esses homens. E ao elencar, nós percebemos que não há nenhum especial. Não há nenhum com superpoderes. Não há ninguém em grande destaque, são homens comuns. Jesus Cristo chama pessoas comuns para coisas extraordinárias. Sabe por que isso é importante? Porque o poder repousa na graça de Deus, não na experiência do chamado, não na experiência do homem. Porque o homem vai ter que ser cheio da graça de Deus para desenvolver esse ministério. Um homem cheio de si não há lugar para Deus. Não haverá lugar para o poder de Deus, porque ele já está ensoberbecido. Ele está tão pleno de si que ele vai desprezar o Senhor. E há tantos que procuraram seguir o Senhor Jesus Cristo assim. Um exemplo bem clássico é a história do jovem rico. Ele estava cheio de si. E quando ele vai procurar o Senhor, ele diz: Senhor, que farei para herdar a vida eterna? Bom mestre, ele chama Jesus de bom mestre. E Jesus sabe que aquele homem está tão pleno de si que não há lugar para Jesus ali dentro. Por isso é que Jesus o convida a refletir sobre o que há dentro dele. Então Jesus Cristo faz um ABC espiritual. Conheces os mandamentos? Não matarás. Eu conheço tudo, desde jovenzinho, eu sou bem entendido, eu sou bem doutrinado. Então Jesus Cristo, diz o texto, o amou, e por amor o Senhor disse: te falta uma coisa, falta lugar para mim. Não há lugar para mim dentro de você. Portanto, pega tudo que tu tens, vende, pega o dinheiro e dá para os pobres. Depois você estará apto a me seguir. E nos diz o texto que ele sai triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Da mesma maneira, irmãos, há muitas pessoas que se aproximam de Jesus, querem Jesus, acham bonita a história de Jesus, acham muito legal, mas não cede lugar para Jesus. Esses serão seguidores, mas nunca serão discípulos. Continuarão no meio dos seguidores, serão contados e elencados como seguidores, mas nunca terão sido transformados pelo Senhor, porque não haverá lugar para Cristo nos seus corações. O Senhor chama pessoas comuns. Por isso que muitas pessoas muito simples receberam graças maravilhosas do Senhor, porque creram, porque perceberam que o próprio ego, a si mesmo, tudo aquilo que eles tinham era nada diante daquilo que o Senhor tinha para si. O próprio apóstolo Paulo diz, tudo aquilo que eu considerava lucro, eu larguei porque eu encontrei algo maior, que é o Senhor. É a parábola da pérola de grande valor. Um homem tinha um campo e aí ele larga tudo porque ele encontrou algo que era infinitamente superior e mais valoroso. O Senhor Jesus Cristo chama a nós porque todos nós somos fracos. Por isso que Ele nos chamou. Ele não nos chamou porque somos fortes, porque somos bons.
Não é nada disso, é exatamente o contrário. Ele nos chama para que nós vejamos o poder dele ser refletido por meio de nós e através de nós. É assim que o Senhor continua caminhando. Por isso, olha quem é o primeiro da lista, Pedro. E eu não vou falar aqui toda a história de Pedro, porque os irmãos bem a conhecem. Pedro era dos mais duros. Mas o Senhor viu em Pedro algo que nem o próprio Pedro via em si. Quem sabe a mãe dele visse assim. Mas talvez André não visse, talvez os outros não vissem, mas o Senhor viu naquele homem algo que somente ele poderia ver. Então, ele é útil. Pedro foi muito útil. E Pedro seria muito útil, mas há uma obra a ser feita no coração de Pedro. E não adiantava ele tentar seguir adiante sem passar pelas experiências que ele passou. Pedro, pedra. Aquele homem virou areia, virou pó, exatamente naquela noite fria, naquela madrugada fria em que ele negou o Senhor. A pedra foi implodida. A partir dali, aquele homem foi um outro. Ele voltou a pescar, mas o Senhor foi restaurá-lo e disse: apacenta as minhas ovelhas. Volte ao ministério. O Senhor chama pessoas comuns, chama até Judas. O Senhor oportuniza a todos. O Senhor, o ministério do Senhor, não é para os bons. Nós já aprendemos há poucos domingos, numa reflexão, de que ele não veio para os sãos. Os sãos não precisam de médicos. Ele disse: eu vim chamar justos, não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. O Senhor chama pessoas comuns. Ele chamou Tomé. E quem era Tomé? Tomé entrou para a história como aquele que não creu. Entretanto, ele teve, diz a tradição, ele teve uma morte tão triste e não negou a sua fé. Experiências de vida, o Senhor transforma. O Senhor chama pessoas comuns para feitos extraordinários. Não porque sejamos fortes, bons ou merecedores. Ninguém o é. Mas é o poder de Deus no meio daquele homem, no meio daquela pessoa, que o transforma e alcança outras vidas. O ministério de Jesus é um ministério que nos ensina a orar. E é um ministério também que nos oportuniza a fazer parte de um grande projeto. Um projeto da maior e mais bela notícia que o mundo necessita: da luz, da salvação, do pão, da água e da vida eterna. Esse grupo é a Igreja de Cristo. Esse grupo é formado pelos eleitos do Senhor. Um grupo pequeno, mas que debaixo desse poder vai refletir a glória do Senhor. Esse é o poder que está em nós. Esse é o poder que está no meio do povo de Deus. Um povo simples, um povo muito comum, mas chamado para coisas extraordinárias. Que esse ministério do Senhor continue no nosso meio. Que esse ministério do Senhor continue a nos alimentar e a nos capacitar a cada manhã. Que a graça do Senhor nos alcance. Amém e amém.